Pessoas, tudo tranquilo? Antes de começar a nossa primeira aula, eu queria dar algumas orientações para vocês. Vocês já foram ao Google Sala de Aula? Já conheceram o mural do Google Sala de Aula? Está lá no alto, na página do Google Sala de Aula. Vá lá, conheça. O mural é um lugar tipo um WhatsApp. Você pode ir lá e deixar algum recado para a turma e a gente vai inteirando, trocando informações. Caso tiver dúvidas, dificuldades, se deixa lá e a gente vai estar respondendo sempre. Além disso, toda semana, depois da nossa aula síncrona, assim que ela acabar, eu vou postar lá no Google Sala de Aula um vídeo como esse que vocês estão vendo. Então, cada semana vocês terão um vídeo desses. Além desse vídeo, vocês vão ter disponível o livro Sociologia em Movimento. Tem lá um link, você clica no link e vai acessar o livro. E eu vou dizer que páginas do livro vocês vão encontrar o material que a gente está estudando. Vão ser 4, 5, no máximo 6 folhas. Lembrando sobre tamanho, eu vou fazer sempre o possível para que meus vídeos sejam curtos. Então eu estou me esforçando o máximo para que vocês não usem muito tempo vendo isso. Além do vídeo e do livro, eu estou disponibilizando para vocês um resumo do que está sendo discutido. Todo esse material ele vai ser usado porque, além disso, eu vou colocar uma atividade para vocês. São perguntas que vocês vão responder. Aí mesmo no Google Sala de Aula, você clica na atividade, ela abre, você responde a pergunta e envia para mim. Tá certo, pessoas? É bem tranquilo, é bem simples, ele é autoexplicativo, ou seja, você vai fazendo e vai respondendo. Sobre a avaliação, como a gente falou durante a aula síncrona, esse trabalho todo que vocês fizerem vai acabar compondo a nota de vocês. Não se preocupem muito com nota, não se preocupem com aprender. Eu vou dar um último aviso aqui nessa abertura, porque, como eu já disse na aula síncrona, o estudo à distância exige autonomia e responsabilidade. Você quer aprender ou você quer passar de ano? Nesse caso, vai ser uma decisão única e exclusiva sua. Se quiser enrolar, cara, é a coisa mais fácil. Se quiser aprender, segue as nossas orientações e você vai aprender tão bem ou até melhor do que nas aulas presenciais. Use os materiais que a gente está disponibilizando e aprenda. Um abraço. Nessa nossa primeira aula, nós vamos ver coisas que a gente já havia visto anteriormente. A gente vai falar sobre o que é a cultura e quais as características da cultura. Após aprender isso, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte exercício. Descrevam a cultura de vocês, pode ser através de um vídeo, através de um texto escrito, uma live. Contem como é que é a cultura de vocês, aí da região de vocês. E vão pegar esse trabalhinho que vocês fizeram e vão enviar para um colega de vocês via e-mail. Então, você vai escolher uma pessoa da turma e vai mandar um e-mail para ela contando como é que é a sua cultura. Essa pessoa vai ler, vai responder para você comentando o seu trabalho. Tranquilo? Para facilitar de vocês falarem sobre a cultura de vocês, eu vou fazer esse exercício antes. No final dessa videoaula, eu vou contar para vocês como é que é a cultura da região aqui onde eu moro. Como é que é a cultura aqui da Redinha, que é o bairro no qual eu moro. Então, é algo assim que eu quero que vocês façam e enviem por e-mail para os colegas. Eu vou fazer através desse vídeo. Vocês não precisam fazer vídeo. Pode usar PowerPoint ou não. Pode simplesmente escrever. Pode fazer uma live. Pode gravar
simplesmente no celular uma mensagem descrevendo a sua cultura e enviar para o colega tranquilo? Resumindo, você vai contar como é que é a sua cultura, enviar isso para um colega da sua sala por e-mail. E esse colega vai responder dizendo o que ele achou dos comentários que você fez. Um abraço. Vamos lá, vamos ver o que é cultura? Os homens, na sua história com outros homens, acaba criando a sua cultura e ensinando-a para os seus descendentes. O Clifford Geertz, um antropólogo, ele define a cultura como um sistema simbólico que acaba explicando as nossas práticas, aquilo que nós fazemos. Para a gente entender um pouco mais sobre cultura, vamos ver esse vídeo aí do professor Brian. Ele conta para a gente um pouco sobre cultura. Vamos assistir então? Estude. Olá, eu sou o professor Brian e vou acompanhá-los em uma aula de Sociologia. Nas últimas aulas, a gente estava vendo o ser humano e sua relação com a natureza e com a cultura. Vimos especificamente na última aula o significado ou os significados de natureza. Veremos nessa aula o que significa cultura. Quando eu te pergunto, o que é cultura? O que você entende por cultura? O que vem à sua mente? Talvez você imagine cultura como sendo artes. Se você pensar a cultura como expressão artística, você está correto. Quando a gente imagina, quando a gente observa obras de arte como pintura, escultura, música, teatro, cinema, entre tantas outras formas, isso é cultura também. Essas expressões artísticas são culturais. Mas não é a única maneira da gente entender a cultura. Você poderia pensar a cultura também como estilo de vida. Pessoas diferentes, grupos diferentes, formam culturas diferentes. Pessoas aqui no Brasil têm hábitos de vida completamente diferentes do que pessoas que moram no Afeganistão, por exemplo. São culturas diferentes. Mesmo aqui no Brasil, pegar uma galera que mora aqui em São Paulo, uma galera que mora no interior do Amazonas, culturas diferentes. Mesmo aqui em São Paulo, você pode ver vários nichos culturais, vários grupos culturais, várias tribos, entre aspas, né? Várias tribos culturais. Tem a galera que ouve rock, o outro ouve funk. Pode pegar gente que gosta mais do samba. Esses exemplos musicais denotam também grupos específicos, hábitos específicos, maneiras de se vestir, cortes de cabelo, todos diferentes, e vão formando certos estilos de vida. Isso também é cultural. Ou então, você poderia pensar ainda a cultura como grau de estudo. Quando a gente se depara com algum grande intelectual, a gente diz, nossa, aquele cara, aquela mulher é culta. E aquele ali estudou pouco, ele não é tão culto. São exemplos também de que a cultura está ligada a um grau de estudo. Porém, o que essas três coisas têm em comum? Quando eu penso em artes, em estilo de vida, em grau de estudo, o que elas têm em comum entre si para serem chamadas de cultura? Vamos ver. A cultura, a palavra cultura, vem de origem latina, vem de colere. Colere, no latim, significa cuidar de, tomar conta de. Quando você toma conta de alguma coisa, você começa a fazer a cultura. Quando você cuida de algo, você administra o bem de algo, isso é cultura. Tanto que a cultura, essa palavra colere, vai dar origem a palavras como agricultura, floricultura, piscicultura, etc. O que elas têm em comum? Tá? Fácil de ver aqui, né? Justamente a cultura. Cultura, como no caso da agricultura, tomar conta agrícola dos vegetais e demais produções da terra. Floricultura é cuidar
de uma flor, cuidar de flores. Piscicultura é uma cultura de peixes, quer dizer, você toma conta de peixes. E por aí vai. Colere e cultura, então, é você tomar a natureza e cuidar dela. Porque a natureza solta por si só, ela não vai dar os melhores frutos. Pega, por exemplo, morangos. O morango na natureza está passível de várias pragas e pode se deteriorar. Daí vai lá o agricultor e cuida do morango para ele ficar bonito. Ou a goiaba. Você vai lá comer uma goiaba que você encontrou no pé, está fazendo uma trilha com a galera, encontrou uma goiaba com fome, vai lá comer ela, está bichada. Né? Você dá uma mordida, pior, você não encontra um bicho nela, você encontra meio bicho. Pior coisa que tem. Não rola. Mas quando você vai no mercado e compra a sua goiaba, ela está bonitinha, linda, porque ela foi cuidada. Por isso é uma cultura. Então, a cultura será justamente transformar a natureza. Mais especificamente, que natureza a nossa cultura vai transformar? A natureza humana. Cultura, então, é uma maneira que o homem encontra de transformar a natureza humana. Todas essas coisas aqui têm em comum, então, uma transformação da nossa natureza. Para a gente entender um pouco melhor, convido vocês a me acompanharem numa leitura. Vejamos esse texto do Schildt, A Evolução Cultural do Homem. O ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura, multiplicar-se infinitamente mais depressa do que qualquer mamífero superior, e derrotar o urso polar, a lebre, o gavião e o tigre em seus recursos especiais. Pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem pode viver, e vive e viceja, desde os polos da Terra até o Equador. Nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Nos aviões e foguetes, pode subir mais alto do que a águia e, com os telescópios, ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Mas fogo, roupas, casas, trens, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são partes do corpo do homem. Eles não são herdados no sentido biológico. O conhecimento necessário para a produção e uso é parte do nosso legado social. Resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitidas, não pelo sangue, mas através da linguagem, tanto da escrita quanto pela fala. A compensação que o homem tem pelos seus dotes corporais, relativamente pobres, é o cérebro grande e complexo, centro de um extenso e delicado sistema nervoso, que lhe permite desenvolver sua própria cultura. Nesse texto, o que nós encontramos nele que nos ajuda a entender o que é a cultura em relação à natureza? Vejamos os exemplos que o próprio autor deu. Tigre, lebre, urso polar, gavião, águia. Cada um desses animais está muito bem adaptados ao seu meio. É naturalmente adaptado a viver naquele nicho. Já o ser humano é frágil, a gente nasce fraco, a gente não está adaptado a nenhum meio. Porém, com a nossa cabeça, nossa cachola, nosso cérebro, a gente consegue raciocinar sobre a natureza e modificá-la. Essa modificação é a cultura. Essa modificação, esse cuidado que o ser humano tem com a natureza é o que vai determinar a cultura. E a cultura vai sendo transmitida, não pelo sangue. O ser humano não tem a cultura na sua estrutura biológica. Mas a gente se transmite de uma geração para outra e essa cultura vai se acumulando e se transmitindo. O que você poderia se perguntar é, bom, já que a cultura transforma a natureza, que tipo de transformação seria essa? Será que a cultura estaria dentro da natureza, a cultura seria algo natural? Ou, ao transformar a natureza, a cultura é algo diferente da natureza? A resposta para essa pergunta a gente vai ver nas próximas aulas. Até lá!
noite. Vamos pensar juntos. Quem tem mais cultura? Shakespeare, o maior escritor da língua inglesa, ou a moça, talvez até analfabeta, que lavava as suas roupas? Parece fácil a resposta, mas é uma pegadinha. A gente tende a pensar, Shakespeare, o grande escritor, escreveu Romeu e Julieta, Hamlet, o Rei Lear, tem uma cultura muito mais desenvolvida que a moça que simplesmente lavava as suas roupas. Primeiro, que lavar roupa não é tão simples assim. Segundo, que essa moça, como qualquer moça de Londres daquela época, tinha a sua história, a sua tradição, as suas músicas, o seu conhecimento, as comidas típicas da cultura deles. Então, todas as coisas que compunham a cultura das pessoas, do povo londrino. Então, a nossa ideia é tentar achar, desculpa, que a cultura das elites, ela é melhor, mais valiosa que a cultura dos povos. O que não é fato. Por pertencer a uma classe economicamente mais privilegiada, não torna aquela cultura superior à cultura dos povos mais simples. Então, gente, são culturas diferentes, mas não melhores uma que as outras. Aí que está a pegadinha. Shakespeare não tem mais cultura que uma moça que lava a roupa. Ele tem uma cultura diferente. Eu convido vocês agora a ouvirem e refletirem o que pessoas de várias regiões, de várias culturas diferentes, têm a falar sobre esse assunto. Bora lá? Oi, meu nome é Lucas. James Watts. Okay, Holly Datsovsky. Sérgio Sadal Bramon. Akemo Yanagisawa. Ok, meu nome é Angela. Kyron. My name is Shifani. I came from Sri Lanka. Culture. Culture, I think, is a country's specific, unique traditions and habits. And who has culture? I'd say Greece, Japan are very unique. Okay, that's it. Cultura. Cultura é a expressão dos povos, o jeito de ser dos povos. Quem tem cultura? O ser humano sociável. Cultura é aquilo que você guarda consigo, de todas as suas experiências da vida, desde que você nasceu. Então, todas as pessoas têm cultura, qualquer que seja, porque todas as pessoas no mundo têm a sua experiência, a sua própria experiência. Isso quer dizer que cada pessoa tem a sua cultura. Culture to me is probably civilization and the rule of law. Who has culture? Many cultures. Two countries I've been in, Japan and Scotland, both have culture. E o que é cultura? Procurar e conhecer, respeitar os estrangeiros. E quem tem cultura é todo nós. E cultura? Cultura, acredito no pensamento do Paulo Freire, né? Que a cultura não é como dança ou arte ou né? Literatura, mas a cultura é como o povo vive dia a dia. Todo mundo tem cultura e que todas as culturas são iguais. 東北地方で生まれたので、私の両親やそれから親戚と一緒に過ごした子供時代が私の文化で、今はそれを私の息子や夫と家族と一緒に大事にすることが文化です。I'm Muslim. I'm a Muslim. I'm following Islam culture. Ne? I think for me, Islam is good. And who has culture? I think everyone has culture. And what is culture? Culture is who you are, what language you speak, what food you eat, what you believe in. Okay, that's it. Thank you. Pessoal, muito obrigada. Hey, my friends, thank you very much. はい、皆さんありがとうございました。じゃあ、see you, bye bye, ciao.
Agora que a gente já sabe o que é cultura e que cada pessoa tem uma cultura diferente que traz consigo desde o começo da sua formação, vamos ouvir esse sábio brasileiro descrevendo várias características da sua cultura. Venho participar dessa conferência. Meu objetivo aqui é de trazer um conceito de sustentabilidade da cultura. O que é a cultura para nós? A cultura para nós é muito mais do que qualquer tipo de expressão ou manifestação. A cultura para nós é a vida. A vida do povo é o que sustenta toda a parte do conhecimento, da memória que os povos trazem em culto, seja no alimento, na medicina, na espiritualidade, na questão ambiental. Todas essas partes são ligadas à cultura para nós. Então, nosso objetivo aqui é de trazer uma visão para que as entidades públicas elas prestem atenção em tudo que a gente está fazendo. Mas o grande desafio é garantir o território da cultura. Para te ajudar a fazer essa atividade, eu vou fazer primeiro. Então eu vou descrever agora as características da cultura no lugar onde eu vivo. Tranquilo? A Praia da Redinha fica a 15 minutos do centro de Natal, separada pelo rio Potengi. Do lado do centro fica o Forte dos Reis Magos. Do outro lado do rio, a Praia da Redinha. Se você olha nos fundos da Praia da Redinha, vai ver as dunas que acabam das dunas de Genipabu. Uma coisa característica da cultura da Redinha é a religiosidade. A gente vê essa igreja de pedra à margem do rio Potengi, onde todos os anos são festejados o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, com uma grande procissão de barcos. Outra coisa muito característica da cultura da Redinha é um prato típico chamado ginga com tapioca, que é exatamente o que o nome diz, e ela é comida no mercado municipal que fica embaixo da ponte. Outra coisa característica da cultura da Redinha é o aquário de Natal, que além de expor os animais marinhos, faz um trabalho de cuidado e tratamento dos animais marinhos que vem dar nessa praia. Mas a Redinha não é só isso. Ela é muito marcada pelo carnaval. Natal não é uma cidade com forte carnaval, mas na Redinha existe um movimento antigo e muito forte. A gente pode ver os cão, fala assim mesmo, os cão, que se refere a um bloco carnavalesco no qual as pessoas se banham de lama nos mangues e desfilam pelas ruas da Redinha, assim mesmo, sujos de lama, indo até o mar, onde vão tomar um banho de mar no final. Outro bloco muito tradicional no carnaval da Redinha é o Baiacu na Vara, que há muitos anos desfila. Então, o carnaval está muito presente na Redinha. E esse carnaval da Redinha, ele é fortemente influenciado pelo carnaval do Recife e pelos frevos, mas com características essencialmente natalenses. Outra coisa que chama atenção na cultura da Redinha e que é uma tradição, as pessoas reunirem-se na praia na noite do dia 31 de dezembro para assistirem aos fogos de artifícios que são soltados sobre a ponte Newton Navarro, ponte essa que liga Redinha ao centro, para as comemorações da chegada do Ano Novo. Parte da praia da Redinha, a Redinha Nova, fica na cidade de Estremoz. Em Estremoz existe uma lagoa, da qual conta a lenda que
saiu uma cobra gigantesca e foi abençoada na igreja. E as pessoas que vão à lagoa e não pedem a bênção aos santos protetores acabam sendo engolidas por essa cobra gigantesca. Existem lendas que também fazem parte do folclore e da cultura aqui da minha região. A 5 minutos aqui da minha casa fica Genipabu. Olhem na foto aí em Genipabu. Genipabu, com suas dunas maravilhosas, seu passeio de dromedários ou de bugs, acaba trazendo muito turistas para a região. Isso é outra coisa que impacta fortemente na cultura do lugar, o turismo, trazendo sempre novas pessoas de outras regiões. Agora que vocês terminaram de ver esse vídeo, não deixem de ler o livro Sociologia em Movimento. As páginas que falam sobre cultura estão nas instruções dentro da Google Aula. E em seguida, deem uma olhada no resumo dessa nossa aula, que também está disponível para vocês ali. E por fim, façam a atividade que está programada também. É você só abrir a atividade e respondê-la. Um abraço, gente. Até mais.